Amém, queridos? Se você estiver aí atrás, quiser vir um pouquinho para frente, vem um pouquinho para frente. Não tem problema. Queridos, nesses dias, eu estou, nesses domingos, né, 3, 4 domingos, eu vou estar falando sobre assuntos concernente à igreja, a cura da igreja. O Senhor tem me falado muito sobre a questão da cura da igreja, sobre a cura da igreja, na realidade, é a cura das pessoas, né? Porque o prédio não tem como ser curado, ele só pode ser reformado, curado não. E Deus não faz reforma, Deus transforma. Então, Deus sempre vai te trazer no original. Deus teve um plano com você quando Ele te trouxe para o mundo, porque foi Deus que te trouxe. Então, Deus não vai fazer uma reforma, um remendo aqui, um conserto aqui, né? Não, Deus vai te transformar no original. Deus é especialista em tratar homens e mulheres que não desejam ser tratados. Deus põe a sua mão nas feridas mais profundas das pessoas, né, sobre cada um de nós, para sermos curados. Então, é muito importante nós estarmos disponíveis e dispostos à cura, não dependendo de pessoas. Então, não dependa do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu tio, do seu namorado, do seu esposo, para ser curado. Dependa de Deus, dependa do Senhor, peça para Ele, porque naquele grande dia não vai estar sua família junto, não vai estar o pastor, não vai estar o delegado, não vai estar a polícia, não vai estar o prefeito, não vai estar ninguém que você se ache grande para estar com você. É você e, como eu disse, todos nós continuamos pequenos diante de Deus. Nós somos pequenos diante de Deus, somente Deus é grande. Então, eu estou falando sobre igreja, né? Na semana passada, nós falamos sobre a cura da igreja, apontando para como que eu posso dizer, apontando, deixa eu ver aqui, que eu estou com a minha mensagem aqui colocada. Está aqui, Jonas? Tá. Apontando, né, com a igreja como a noiva de Cristo. Nós falamos sobre Apocalipse, e nós colocamos o que a doutora Neuza teve como visão da igreja, né? Vocês esqueceram, né? Eles esqueceram de colocar o microfone aqui, irmãos. Né? Só Jesus. Isso porque não tem nem 40 anos, eu acho. Se tiver 30, quantos anos? 40? Um pouquinho mais para cima para mim, por favor, assim. Não, eu com 67 anos, irmão, tenho que ficar lembrando de tudo. O cara tem 40, se esquece de tudo. Imagina quando o cara tiver 60. Ele vai esquecer até... Olha, eu vou te indicar um sabonete para quando você estiver velho, sabonete de caqui, que daí ele tira o cheiro. Anota aí, irmão, para ele. Né? A Suzane chegou para mim e falou assim, eu não achei o sabonete de kiwi. Eu falei, mas não é de kiwi, é de caqui. Então, eu falei sobre a igreja como corpo de Cristo e como a doutora Neuza teve uma visão da igreja, né? Uma igreja decapitada, uma igreja sem cabeça, uma igreja aprisionada no calabouço. São as pessoas, né? E como que isso acontece, né? Foi o que eu falei na semana passada, quero voltar um pouquinho para você. Acontece porque nós estamos num ambiente, e nesse ambiente, os acontecimentos que houve na cidade, na localidade onde está a igreja, onde você mora, influenciam a sua vida. Então, por isso que nós recomendamos, né? É uma recomendação, uma instrução a você ter um rádio com louvor na sua casa, a você orar na sua casa, a você ler a Bíblia em voz alta na sua casa, porque o que acontece no bairro influencia a sua casa. Por exemplo, o que acontece aqui influencia a igreja. Então, o que aconteceu aqui onde nós estamos? Por essa razão, foi que eu creio que Deus me deu a direção de nós voltarmos a falarmos sobre a questão de cura da igreja. Essa montanha aqui,
né? Se você entrar naquela rua ali até o final, você vai ver os escombros de guerra. Aqui era um lugar de esconderijo dos aviões, de kamikaze, dos aviões, entende? Então, aqui, nesse local, segundo uma japonesa, com em torno de 85 anos, ela participou da guerra, era adolescente na época, os jovens foram todos levados para a guerra, e eles foram mortos, né? As meninas foram levadas para a guerra, para lavar, para ser enfermeira, para, enfim, para todo, né? E também houve também os maus tratos, né? As mães ficaram sozinhas praticamente e elas costuravam os uniformes para os soldados. E aqui foi um lugar de esconderijo, com muita fome. Segundo os historiadores, né? Aqui nasceu Misoshiro. Então, cada família ganhava um peixe. E esse peixe era para o mês inteiro. Então, era um peixe por mês. Então, aí que nasceu o Misoshiro. Então, a mãe cortou os pedacinhos do peixe em 30 pedacinhos e começou a catar os raízes do mato para fazer o Misoshiro. Então, foi aí que fez o caldo do peixe. Tá? Então, não se comia outra comida a não ser isso, raízes com aquele molho por cima, aquele, né? Então, havia muita fome, muita fome. Eu não sei, você já esteve com fome mesmo? Né? Porque eu acho que nós, às vezes, não temos a avaliação do que pode ser passar fome, ficar 3, 4 dias sem comer, não porque você está oferecendo um jejum a Deus, mas porque não tem para comer. Então, tudo isso deve ser muito avaliado e muito analisado aqui no contexto do ambiente da igreja. Então, primeiro, os jovens. Segundo, existia muito medo. Então, existe uma pressão espiritual para que você abandone o propósito. Por quê? Quando você não cumpre o propósito, é o que acontece, é pecado você não cumprir o propósito. Deus, imagina, vamos supor que eu tenho uma fábrica de microfones que aumenta o tom de voz, mas os microfones não funcionam. O que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar e vou dar um fim nos microfones ou na minha fábrica, não é verdade? Alguma coisa eu vou ter que fazer. Então, todos nós nascemos com um propósito. E esse propósito precisa ser buscado. Ah, eu não tenho propósito. Não, tem sim. Pode buscar de Deus que você tem propósito. Entendeu? Agora, o que acontece é que o inimigo põe medo para cumprir o propósito. Ah, se você cumprir o propósito, eu te mato. Ah, se você orar, eu faço isso. Ah, se não sei o que, eu faço aquele outro. Então, você começa a ser intimidado e você não cumpre mais aquilo que Deus tem para você. Então, havia um espírito fugitivo. Por quê? Nesse lugar, um espírito fugitivo. Por que havia esse espírito fugitivo? Porque, como que eu posso dizer para você? Imagina, você saber, digamos assim, avisaram lá, né? Olha, amanhã vamos pegar seus filhos para levar para a guerra. Então, as mães às vezes fugiam, se escondiam no mato. E daí, no mato, elas tinham as matas, aqui tem urso, elas eram devoradas com seus filhos pelos ursos. Você sabe que o urso é também que mata pastor, né? Quando tiver alguém tentando matar o pastor, você sabe que é um urso, não é nem um bode, nem uma ovelha, nem uma serpente, é um urso. Porque o urso não come carne podre, né, amanhecida. Ele mata para comer na hora, e o que sobra ele não come, né? Assim também os leões, ele só come a carne na hora, entende? Então, por isso que Satanás, ele quer te derrubar, ele finge ser um leão para te derrubar e te aniquilar na hora. Depois ele te larga lá, para os outros demônios terminarem de fazer o serviço, como diz o negócio. Então, essas mulheres, elas fugiam, né, com seus filhos, às vezes com um pouco de coisas que tinham, para as montanhas, para os lugares que se cogitava segurança. E eram encontradas, eram corrigidas, e seus filhos eram levados. E a guerra, irmãos,
quase que todos os jovens vieram, né, sem, como que eu posso dizer, morreram na guerra, entende? Morreram na guerra. Então, se eles morreram na guerra, ali ficou as mães órfãos, né? As mães, quer dizer, perdeu seus filhos, e muitos dos filhos perdeu seus pais. E foi, assim, um período de muita dor no Japão. E nós precisamos de entender essa dor. Essa dor, ela afeta a igreja. Há um combate, porque se você não mexe com essas coisas, com a história, não tem tanto problema. Por quê, irmãos? Porque Satanás trabalha à vontade. Então, uma igreja que denuncia isso, que denuncia as trevas, ela vai ter mais barreiras, tá? E aí, nessa igreja, sempre haverá infiltração de satanista. E quando o satanista vem, ele não vem sozinho, ele traz várias pessoas. E, infelizmente, a maior parte das pessoas não acreditam, porque eles são muito bondosos, muito gentis, muito carinhoso, muito simpático, né? Muito assim, muito querido para estar o capeta, mas o capeta vem com... Irmãos, a gente nem pode falar de capeta, né? Eu fiquei sabendo que os pastores de um amigo meu, Jorge Linhares, receberam um processo agora só porque falou do Zé Pilintra. Imagina, né? Todo mundo tem nome, capeta também tem nome, irmãos. Zé Pilintra, Maria Padilha, todo mundo tem nome. Né? Até nós temos nome, juridicamente precisa ter um nome, entendeu? Mas não pode falar o nome deles. Então, é o filho do Lulu. Do Lulu, né? E aí, quando a gente mexe com essas coisas na igreja, perdão se eu demoro um pouquinho daí de falar, é que eu preciso que seja bem específico, o inimigo se levanta sim, irmãos. E quem tem brecha é derrubado. Não adianta. Aquela pessoa que continua amargurada, continua frustrada, continua, sabe, cheia de... não perdoa. Aquela pessoa que está sempre reclamando, que nada está bom. Se tiver verde, quer azul. Se tiver azul, quer verde. Que sempre tem uma queixa de alguma área, sempre tem uma queixa... Olha, irmão, essa pessoa tem realmente, né, brecha. Murmuração continua sendo um pecado que traz esterilidade. O povo de Israel, ele não entrou na terra prometida porque ele murmurava, falava mal de Moisés, falava mal das pessoas, sei lá. Então, murmuração é uma coisa muito séria, irmãos. Não murmure, não fale, não empreste a sua boca. A murmuração é emprestar a sua boca para o inimigo. Não empreste sua boca para o inimigo. Por favor, não empreste. Sabe, em vez de você falar mal, fala assim, Senhor, eu vou orar por essa pessoa. Pega um salmo e leia, né? Pega um versículo e declare, porque você vai receber exatamente o que você fala, né? E aí a pessoa começa a falar, e de repente ela começa a receber aquilo que ela fala. Então, precisamos de vigiar. E isso foi o que eu falei na semana passada. Mas essa semana eu quero conversar com vocês e nós vamos orar, nos unir em oração, porque somos um povo aliançados pelo sangue de Jesus. Você não pagou nada para ser salvo. Eu não paguei absolutamente nada para ser salvo. Nós agora, porque somos salvos, nós temos um comportamento de salvo. Certo? Então, como somos salvos, temos um comportamento de salvos. Entendeu? Seria a mesma coisa assim. Você não pagou nada para ser sal, mas você salga, porque você é sal. Mais ou menos isso, né? Então, vamos ler lá em 1 Coríntios 12, versículo 27. Então, é uma figura que Deus usa para expressar a igreja de Cristo, é o corpo humano. Então, Deus usa o corpo humano para expressar o que é a igreja. Então, está escrito lá, ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Então, o que Paulo escreve aqui, né? Vós sois o corpo de Cristo, individualmente, né? Somos o que mesmo?
membros desse corpo. Então, se você é o corpo de Cristo, você não é o corpo inteiro, você é um membro. Então, para ter o corpo inteiro, precisa ter todos os membros. Eu gostaria de falar algo com você. Você já viu alguma perna andando por aí? A perna sozinha. Sim, andando. A orelha sozinha. A vesícula. O coração. O rim. Você já viu algum rim? Encontrou? Oh, rim, como vai? Tudo bem? Pai do Senhor. Você já viu? Né? Já viu algum braço, algum dedo, alguma mão? Mas o corpo vive sem esses membros. O corpo vive, por exemplo, eu tirei a minha vesícula, continuo viva na Silva. Passo algumas coisas, mas a gente está vivo, estamos aqui. Né? Se você cortar uma perna, você pode até futuramente colocar uma mecânica, mas você vive. Se você cortar, às vezes as mulheres, para ficar mais bonita, umas cortam os seios, outras aumentam. Enfim, irmãos, tudo, mas continuam vivas, as que cortaram continuam vivas. Se tem um câncer, tira um pedaço, igual, por exemplo, tem um câncer na garganta, às vezes tira a garganta, o esôfago, cordas vocais, mas ele continua vivo, Mas aquilo que foi tirado, aquilo que saiu do corpo, não vive. Essa é a igreja. Quando eu estou no corpo, ainda que não e ninguém é perfeito, porque perfeito é o cabeça, o dono da igreja. Ele é perfeito. Todos nós estamos em processo de transformação. Não estamos em reforma, estamos em transformação. Eu até, esses tempos, assim, eu fiquei pensando numa frase que eu vi de curso de casal. Estamos em reforma. Eu falei, vamos continuar por muito tempo em reforma. Tem que estar, estamos em transformação. Não em reforma. Reforma que significa que daqui a pouco fica velho e precisa de reformar de novo. Você já viu a pintura? Você pinta um prédio, daqui a pouco tem que pintar de novo. Nosso prédio mesmo precisa de pintar. Você põe um papel de parede, daqui a pouco precisa de trocar o papel de parede. Então, nós não estamos em reforma, nós estamos sendo transformados. E aí, nós, como igreja, nós precisamos, então, somos membros do corpo, precisamos estar ligados ao corpo para receber a essência do corpo, Então, olha, o versículo, 1 Coríntios 12, no versículo 12, você poderia colocar para mim? 1 Coríntios 12, no versículo 12, por gentileza? Diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Nós precisamos entender que a igreja, queridos, ela é formada de pessoas, e pessoas, elas fazem parte de ser um corpo. Quando estamos unidos, igual hoje aqui, estamos formando o corpo. Quando estamos sozinhos, somos apenas um membro. Agora, Deus vem buscar a igreja, não vem buscar um membro. Pelo menos a minha Bíblia diz que Deus vai vir buscar a igreja, não um membro isolado, desconectado. Por isso que é importante você saber que o pé não anda sozinho, o dedo não anda sozinho, o olho não anda sozinho, a língua não anda sozinha, o ouvido não anda sozinho, o rim não anda sozinho, a metade do fígado, porque o fígado se regenera, ele cresce. Também, se você cortar um pedacinho dele, ele não anda sozinho, ele precisa do corpo para regenerar. A unha que você tirou encravada precisa do corpo para crescer, senão, tudo precisa do corpo. Então, precisamos de funcionar como um corpo. Especialmente, quando nós estamos juntos, precisamos entender a mutualidade de Deus, Então, abra sua Bíblia também, lá em 1 Coríntios 12, versículo 13 e 14, e depois o 25 e o 31. 13. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós fomos dados de beber do mesmo Espírito. Então, quando estamos no corpo, Deus derrama do seu Espírito a todos.
O grego, né, o romano, o japonês, o brasileiro, o peruano, todos recebem do mesmo Espírito, debaixo do mesmo batismo. Amém? Vamos lá, o 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O corpo não é um só. Uma só pessoa não constitui o corpo de Cristo. Todos nós aqui formamos o corpo de Cristo. E agora o 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor um do outro. Para que não haja divisão, irmãos. Então, não importa o quanto você cresceu espiritualmente, a Bíblia diz assim, já que você é espiritual, suporte o mais fraco. Já que você sabe, apoie aquele que não sabe. Não é, né, para que não haja divisão. Agora o versículo 31, entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar ainda um caminho sobremodo excelente. Então, o que Paulo escreveu? Para a igreja, né? Se você busca um nível mais alto, você pode oferecer ser mais excelente no corpo. Não é sozinho, no corpo, na igreja, né? O princípio da solidariedade cooperativa, ela faz parte do corpo. Abra sua Bíblia em Éfeso, versículo 4, capítulo 4, de 3 a 6. Abra sua Bíblia, por gentileza. Então, diz assim, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos, e está em todos. Quando nós estamos na igreja, Deus vai agir de formas diferentes, né? Mas age em todos. Por exemplo, alguns vai agir numa forma de ensino, outros vai dar a excelência no serviço, outros vai dar a excelência na adoração, outros vai dar a excelência no conselho, mas todos eles vão ser ensinados por Deus. Amém? Então, é muito importante. Fazemos parte do mesmo corpo. Deus não nos vê separados. Então, irmãos, a primeira coisa que você precisa de entender que assim como você não vai lá deliberadamente arrancar uma perna ou arrancar um braço, assim também você não pode ter essa atitude, digamos, espiritualmente. Deus não nos vê separado, mas um só corpo, uma só igreja, uma só noiva. Como fazemos parte de um só corpo, o pecado também prejudica, ou a vergonha também é de todos. Então, quando há um pecado, o que nós temos que fazer é o que eu fiz hoje de manhã, arrependimento. Nós precisamos nos arrepender, não de propagar. Então, eu preciso de nos arrepender porque eu faço parte do corpo. Eu sinto a mesma vergonha de quem pecou. Você está entendendo? Se você não sente, aí talvez seja apenas uma bijuteria pendurada. Entendeu? Porque existe corpo estranho, né? Esse brinco aqui não faz parte do meu corpo, é um corpo estranho. Essa bijuteria aqui também, né? A minha sandália também é um corpo estranho, não faz parte do meu corpo, mas está no corpo. E tem muitos que podem estar no corpo, mas não fazer parte do corpo. E aí nós precisamos discernir, porque Jesus falou assim, aqueles que foram, nunca estiveram conosco, eles sempre estiveram separados de nós. Então, isso é Jesus falando, não sou eu, tá, irmão? Você pode procurar esse texto para mim, por favor? Né, e colocar ali, quando Jesus, acho que é Jesus, aqueles que foram, nunca estiveram conosco. Acho que estava vendo, assim, um certo abandono das pessoas, né? Quem seguia Jesus era multidões, tipo 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, 15.000 pessoas, porque ele passava na cidade e a cidade inteira era tocada pelo poder, então a cidade inteira o seguia.
mas poucos o servia. Se você analisar, tinha apenas 12, né? Tinha 70 que ele enviou, né? Se você analisar, quando ele, né, o que aconteceu no Pentecoste? De 500 ficou para 120. Então, nunca vai estar a quantidade de pessoas que inicia. Então, veja lá, eles saíram do nosso meio, entretanto, não era dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teria permanecido conosco. Todavia, eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Isso é Jesus falando. Então, o que acontece? O que acontece é que nós precisamos analisar se nós estamos em Cristo ou se estamos apenas sendo simpáticos com Cristo, né? Todos nós, como igreja, precisamos nos unir e precisamos de orar para que se manifeste o reino de Deus na terra. Porque, irmãos, está cheio de gente que precisa de salvação. E nós somos a Bíblia deles. Nós somos a Bíblia viva. Lá no seu trabalho, as pessoas vão olhar para você, o que você faz. Lá na sua rua, eles vão orar para você. Lá na prefeitura, onde você tem seus impostos, e eu espero que não atrasados, né? Eles vão olhar para você. Lá no Roquém, sabe, nessas coisas, tudo que, né, no aluguel, tudo isso é razão de nós sermos observados. Há uma grande nuvem de testemunhas para ver o que nós estamos fazendo. E nós precisamos ser a luz do mundo como Jesus foi. Eu não estou dizendo que nós somos isento de erros. Ainda cometemos erros. Mas precisamos ser zelosos naquilo que podemos cumprir, irmãos. Ser zelosos. Ser, né, autênticos, né, filhos de Deus. Dentro do princípio da solidariedade cooperativa, podemos ver no Antigo Testamento que Deus escolheu um povo e entregou uma aliança com que ele lhe disse que amaria, que cuidaria deles, que lhe daria um bom e que daria do bom e do melhor. Entretanto, se eles escolhessem a obediência, mas se um dia eles deixassem de obedecê-lo, as bênçãos não viriam, mas, ao contrário, eles seriam a maldição alcançaria. E eu tenho alguns exemplos no Velho Testamento. Deixa eu falar algo para você. A Bíblia não é só Salmos, tá, irmãos? A Bíblia também não é só Provérbios. A Bíblia não pode ser um texto fora de contexto para você criar uma teologia. A Bíblia começa lá em Gênesis e vai até Apocalipse. Então, se você quer estudar a Bíblia, por favor, estuda a Bíblia inteira, para que você entenda que existe concordância no que Deus fala. Deus não discorda da sua palavra, Deus concorda com o que ele falou. Tanto é que ele falou que quem tirasse uma vírgula da palavra de Deus seria punido no último dia, né? Então, vamos ler a Bíblia inteira, não vamos pegar, eu vou pegar todos os versículos de prosperidade, porque agora eu estou na teologia da prosperidade. Eu vou pegar todos os versículos que justificam meu pecado, porque agora eu estou na teologia da graça. Mas a graça é poder de Deus para você não pecar. Olhe para o seu vizinho e fale para ele aí, dá uma salva de palmas para Jesus. A graça é poder de Deus para você não pecar. A graça não é para você andar sem graça por aí. A graça é para você justamente ser fortalecido para não pecar contra Deus. Então, é muito importante. Os exemplos que eu quero citar do que Deus prometeu e não cumpriu devido à desobediência, o exemplo está lá, né, o primeiro exemplo é de Acã, né? Quando Acã pecou, lá, Josué 7:11, também, né? Esdras também fala do pecado, Neemias também fala do pecado, Daniel também fala da desobediência. Tanto Neemias, eu acho que é capítulo 2, Daniel e Esdras é o capítulo 9. Você pode ler em casa que eles vão fazer uma oração pedindo perdão pelos pecados do povo, né? Então, no Novo Testamento, em 1 Coríntios 12, de 12 a 26, nós vemos essa colocação que Deus está colocando da importância de nós entendermos que nós somos um corpo,
que nós não somos um membro isolado. Então, o pecado da pessoa que estava até ontem aqui era o meu pecado. E eu preciso de me arrepender, pedir perdão, para que eu seja livre. Então, quando você for pecar por aí, você pensa em nós. Pense, dá uma olhada na cara dos irmãos, assim, irmão, deixa eu pensar, deixa eu olhar em você. Porque quando eu fizer alguma coisa errada, eu estou machucando essas pessoas. Machucando a Deus e machucando essas pessoas. Olha como que é sério isso. A igreja na terra, ela é um organismo vivo. Ela não é um organismo morto. Porque ela serve um Deus vivo. Ela é um organismo vivo, né? Então, o Novo Testamento, então, como eu falei, 1 Coríntios 12, de 12 a 26, você vai ler na sua casa, o apóstolo Paulo ensina, irmãos, ensina, como eu estou ensinando. Ele diz para nós que nós somos um corpo, santuário do Espírito que habita em nós. Né? Em 1 Coríntios 6, versículo 19, diz assim: acaso não sabeis vós que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós? Olha lá, acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos? Acaso você não sabe que o Espírito Santo mora dentro de você? Então, irmãos, assim, nós precisamos de, às vezes, analisar, voltarmos a princípios da palavra de Deus elementares, né? Princípios que nós deixamos de praticar, princípios que nós deixamos de fazer, princípios que nós achamos que os outros têm que fazer, mas nós não. Nós somos exemplo. Eu sou uma pessoa assim, os meus pastores, né, que é o pastor Celso, pastora Denise, o apóstolo Gesiê, a apóstola Gessi, né, a Raquel, que eu tenho como amiga, que me ordenou também pastora, eu tenho muito apreço, muita gratidão por essas pessoas, porque essas pessoas contribuíram comigo nos momentos os momentos mais difíceis da minha vida. Então, eu sou uma pessoa assim muito grata. Eu sou muito grata à dona Vilma, que me ajudou quando meu esposo faleceu. Eu não tinha ninguém na época, né, assim, cristão. Então, eu sou muito grata, porque, irmãos, nós precisamos de lembrar que nós precisamos de pessoas quando estamos aflitos. E agora que nós crescemos, nós precisamos, se é que crescemos, nós precisamos de corresponder, porque quem cresce corresponde, né? Precisamos de corresponder com aquilo que Deus colocou em nós, oferecendo para os nossos irmãos o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma gratidão, o mesmo respeito. Porque tem coisa, irmãos, que não é espiritual, é uma questão de falta de respeito. E eu estava falando outro dia, irmãos, quando você perde o respeito por você mesmo, você faz qualquer coisa e acha que está bom. Precisa se respeitar, olhar no espelho e falar: daí, meu irmão, está tudo bem com você aí? Né? Tudo bom aí? Né? Tem que olhar para você, porque é a primeira coisa, né, que nós temos que fazer. Então, nós somos santuários do Espírito, precisamos andar. Olha, Paulo, ele dirigiu-se à igreja de Corinto, corrigindo a igreja de Corinto a respeito do incesto. Havia um incesto dentro da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja repleta dos dons. Qualquer membro lá podia orar por você que você saía da cadeira de roda, que o câncer acabava, que as doenças acabavam. Era uma igreja cheia. Todos profetizavam, irmãos, levantavam e falavam profecias. Todos andavam assim, cheios dos dons, porém eles tinham pecados de incesto. O que é o pecado de incesto? Era o pai com a filha, o filho com a mãe, né? Era relacionamentos amorosos entre eles. Isso se chama incesto. Então, Paulo corrigiu essa igreja devido a esse pecado. Mas Paulo vai lá para Gálatas, também a igreja de Gálatas, e Paulo corrige a igreja da Galácia, né? Porque falava
porque precisava, eles se entraram no legalismo, entendeu? Depois de ser livres, eles entraram no legalismo. Então, o que aconteceu com a igreja de Gálatas? A história fala isso. Quem faz teologia provavelmente vai entender sobre isso. Então, daí já tinha sido livres. Daí, quem era judeu começou a usar o quipá novamente, começou a usar o talite, começou a fazer os votos do judaísmo. E Paulo, então, começa agora a exortar a igreja e dizer assim, quem que levou vocês para a escravidão de novo? Vocês são livres. Por quê? Porque lá no Velho Testamento, Jesus já tinha morrido, já tinha pego a chave da morte e do inferno, já tinha vencido Satanás e seus demônios, já tinha perdoado os pecados de quem se arrepende, né, irmão? Quem não se arrepende não tem perdão, né, irmão? Porque se você nem acha que aquilo é pecado, por que Deus vai perdoar uma coisa que você não acha que é pecado? Você precisa se arrepender, ter consciência de pecado. Quando você se arrepende, diz assim, não, eu estou ferindo a Deus, eu estou me ferindo, então eu me arrependo disso e eu peço perdão e deixo, então eu sou perdoado. Paulo estava falando com a igreja da Galáxia que ele já tinha ensinado, ele já tinha falado de perdão, eles já tinham sido perdoados, mas de repente agora eles achavam que se eles usassem o quipá, eles estavam com cobertura, se usassem o talite, eles podiam orar, então eles usavam o talite para orar, irmão, né? Porque tem muita gente que usa o talite para orar, né? Eu uso para decorar a igreja, que é uma peça de decoração para mim, mas não que eu preciso dela para orar. Eu preciso do Espírito Santo para orar, porque é o Espírito Santo que sabe orar. Não é eu, nem eu sei orar. O Espírito Santo, ele ora, né, por nós com gemidos inexprimíveis, ele intercede. Então, o Espírito Santo sabe orar o que está no coração do Pai, no coração de Deus. Amém? Estão entendendo, irmão? Tá sendo fácil entender? Não está sendo muito fácil, porque isso aqui é uma aula, né? Então, aí, Paulo vai lá e fala, por que vocês entraram nos rudimentos elementares do legalismo, mostrando que o pecado de um ou de poucos reflete em toda a igreja, como um todo, né? Então, Paulo fala, não tem necessidade disso. Então, Paulo usa a frase uns aos outros para expressar a mutualidade do corpo, da igreja, inúmeras vezes mostrando que uma mutualidade dentro da vida da igreja, e ele ensina, mais uma vez, que precisamos um dos outros e que a vida saudável de uma igreja depende da mutualidade e reciprocidade um do outro. Então, por exemplo, irmão, não adianta você ficar bicudo. Tira o bico, vai. Não adianta você ficar bicudo com o teu irmão, você faz parte do corpo. O que você tem que fazer é pedir perdão. E olha, chego mais assim, me perdoe, né? Não adianta ficar bicudo, irmão, né? Sabe, tem que passar a espada, né? Então, não adianta ser negativo. Ah, com tal pessoa eu não falo assim, então você está sendo um membro isolado, você não é corpo. Se você faz parte do corpo, você precisa saber que aquela outra pessoa, então, né? Vamos chamar quem? Vem aqui. Vem aqui, Eduardo. Vem, Eduardo, vamos chamar você aqui fazer o teatro. Então, digamos que a Eduarda é a minha vesícula, que foi tirada. E a Eduarda aqui, né, como ela estava no corpo, então ela me provocava várias dores. Me dá um beliscão aí. Oh, meu Deus! Oh, que dor! Que dor! Porque ela fazia parte do corpo. Agora eu tirei essa vesícula, pus para lá. Então, está lá, agora ela não faz mais parte do meu corpo, mas eu tenho outras consequências. Então, eu não posso comer gordura, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, porque ela fazia essa função da vesícula, ela fazia a função de um filtro. Agora, eu não tenho mais esse filtro. Então, cai no meu organismo, entra na minha corrente sanguínea, sobe no meu cérebro, desce no meu intestino e ativa as coisas ruins também que estão contendo dentro do organismo. Assim é o pecado.
né? A princípio, só prejudica você, depois todo o corpo. E daí prejudica a igreja, que é o corpo. Então, nós precisamos entender que não é saindo do corpo que nós estamos livres, é permanecendo no corpo, orando e buscando, e nós saindo de toda a programação do inimigo, para que nós não venhamos cumprir o chamado de Deus para nós. Nós somos um corpo com um Pai bondoso, maravilhoso, que nos ama incondicionalmente e que quer que nós andamos com a nossa vesícula. Não quer que tiramos nenhuma peça. Por isso que bons médicos diz, bons médicos, nem todos, porque é mais fácil você cortar, é mais fácil você arrancar. Bons médicos dizem assim, o corpo não foi feito para tirar pedaços. Bons médicos dizem assim. Eu não sei se vocês conhecem a Kátia Haranaka, mas ela é uma das pessoas completamente contra a tirar órgãos do corpo humano. Então, obrigado, minha vesícula. Você pode aplaudir o Senhor, Ele é digno. Essa mutualidade, queridos, né, que nós temos no nosso relacionamento, nós vamos ter dificuldade de relacionamento, porque cada um pensa de um jeito, cada um, às vezes, foi educado de um jeito. Sabe, não queira satisfazer os seus desejos, satisfaça a vontade do Senhor. Né? Então, está escrito lá em Romanos 15, versículo 5. Abre lá para mim, Romanos 15, versículo 5, por favor. Diz assim, ora, Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir um com os outros, segundo Cristo Jesus. Tenha o mesmo sentimento, irmão. Para de achar, né, que você é a última da bolacha do pacote, que ela sempre está quebrada. Se você tiver que ser a bolacha, seja a primeira. A última é que está quebrada, já todo mundo foi socando ela. Quebrou. Abra sua Bíblia também em Gálatas 5, versículo 13. Gálatas 5, versículo 13. Diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Nós somos chamados para ser livre, mas não use essa liberdade para fazer o que você quer. E sim, quanto mais espiritual você for, mais exigência é de você. Irmãos, quando nós queremos andar solitários, sozinhos, é sinal que nós estamos nos afastando de Deus, porque Deus não nos chamou para andar sozinhos. Se a pessoa começa, não vou na igreja. Eu estava falando com a minha filha, e nós estávamos conversando sobre os acontecimentos no Brasil, né, nas igrejas, grandes igrejas que nós conhecemos, pastores ungidos, pastores cheios da graça de Deus, igrejas poderosas, porém, assim, tendo hoje muitas coisas, leis proibindo, né? Nós temos a mãe da Pati que sabe, da Patrícia, porque esses dias, quando ela me convidou, a Pati está aí. Eu fiquei pensando, quem será essa Pati? Será que ela me conhece? Meu Deus, como é que eu vou? Daí, depois que eu lembrei que era a Patrícia, que é Patrícia, e ela falou a Pati, a Marcinha. Daí eu fiquei, meu Deus, essa mulher vai estar lá, essa Pati vai estar lá. Quem que é essa Pati? Depois que me vi. Então, a mãe dela está visitando a gente do Brasil, ela sabe como que está sendo assim o governo, as leis estreitando para que o evangelho seja limitado, né? Seja limitado no pregar, seja tirado algumas palavras, porque isso agrada o inimigo, né? Então, falar de pecado, falar de unidade, falar de reciprocidade, mutualidade, é uma coisa que a gente tem confronto, porque as pessoas não querem mais isso, as pessoas querem ser solitárias, né? Hoje, no Japão, nós vemos, né? Nós temos ali uma Nihonjin, mas nós vemos que as casas estão sendo pequenininhas. No mercado, a gente vai lá, tem um alface cortado em 4 pedaços, que é justamente para uma pessoa sozinha.
né? Tudo visando com que a pessoa sozinha possa ter vantagens, mas Deus não pensa assim, tá, queridos? Deus quer que você viva em família, Deus quer que você viva em unidade, Deus não quer que você viva sozinho. E isso daí é muito sério, porque nós acabamos achando que, eu não vou andar com tal pessoa, ou lá na igreja tem um monte de pecado. Bom, para você não andar no meio do pecado, eu vou fazer uma oração para Deus te matar, e se você for para o céu, lá não tem pecado. Porque se você for no inferno, também está cheio de pecado. É só no céu que não tem pecado. Porque aqui ainda temos dificuldades, irmãos, né? Temos ainda pecados, não é que nós andamos na prática do pecado. Uma coisa, irmãos, é você andar na prática do pecado, usando a graça, a liberdade para pecar. Outra coisa é você ocorrer no pecado. Um acidente. Tem que ser um acidente, uma tragédia na sua vida, mas não pode ser uma coisa comum. Tá? Se é uma coisa que virou comum para você, você já está na iniquidade. Então, abra sua Bíblia também em Efésios, capítulo 4, versículo 32. Diz assim: antes sedes um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Antes, seja assim, tá bom, irmãos? Sejam compassivos, bondosos, perdoando uns aos outros. Tem muita gente, irmãos, com raiz de amargura por julgamento. Olha para uma pessoa e julga. Tem que cuidar com essa raiz de amargura por julgamento, irmãos. Daí é um problema sério, contamina. Abra sua Bíblia também em Gálatas 6, versículo 2. Olha o que está escrito em Gálatas 6, versículo 2, por favor. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Amém, irmãos? Né? Levai as cargas uns dos outros para você cumprir a lei de Cristo. O amor de Cristo você precisa levar, né, as cargas uns dos outros. Abra sua Bíblia também lá em Éfeso, versículo 5, 21. Versículo 5, 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, irmãos, sabe quando a pessoa é rebelde, ela não se sujeita, ela não presta contas. Entendeu? E ela quer ser aplaudida. Não pode ser. A pessoa precisa entender a hierarquia que ela entrou debaixo. E nós precisamos de entender que somos um corpo. Entendeu? O sangue que passa no dedo vai passar lá no pé. Entendeu? Não pode ser um sangue contaminado. Nós fazemos parte de um sangue que é o sangue de Jesus. Entendeu? Abra também a sua Bíblia, né, em Colossenses, versículo 13, capítulo 13. Colossenses 3, 13. Colossenses 3, 13. Está escrito: suportai-vos uns aos outros. Olha para o irmão ainda, deixa eu te suportar, irmão. Perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem. Então, não é nem que você tem uma queixa contra a pessoa tem uma queixa contra você. A primeira coisa que eu faço quando eu sei de alguma coisa, está perdoado em nome de Jesus, liberado, não levo nas minhas costas, porque a pessoa é muito santa, muito pura, muito espiritual, não pode mais andar comigo, porque vai se contaminar. Então, fique à vontade, eu abençoo e simplesmente sigo o meu caminho, porque eu sei aonde eu quero chegar. Amém? Então, volta lá, por favor, meu irmão. Por favor, que eu me leio todinho lá, né? Olha lá. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos vós. Perdão, queridos, o princípio da vinda de Cristo é perdão. Não adianta você dizer que tem Cristo e você não perdoa. Se você não perdoa, se você anda emburrado, se alguém não te cumprimenta e você sente, se alguém vem e você faz qualquer coisa, você sente, ai, nossa, não falou comigo, ai, não fez isso, ai, não fez aquele outro. Irmãos, você está com um problema, você tem que tirar isso do seu coração, está com o coração peludo.
Você está de coração peludo. Perdoe e não quer dizer que você vai ficar lá, né? Deus, pô, isso daqui é um livrinho, né? Você quer que é uma carteira aqui? 50 milhões. Coloquei aqui. Veio uma pessoa, roubou. Agora ele está vindo, eu coloco mais novamente uma carteira com 100 milhões? Não, irmãos. Eu simplesmente, né, recebo os 50 e 100 milhões, irmãos. Vocês estão precisando de dinheiro, né? Então, eu simplesmente não dou mais oportunidade para a pessoa vir me fazer as coisas, irmãos. Corto pela raiz. Perdoo, libero e, sabe, vou para frente. Lá na frente tem outra pessoa que quer, porque, de repente, estou querendo tratar com uma pessoa verde e tem uma madura caindo. Você sabe aquele negócio assim de você ficar querendo derrubar uma fruta verde? Ela não cai fácil, mas uma madura pode cair e morrer. Então, eu preciso de correr atrás das pessoas que Deus colocou no meu caminho de forma precisa, exata ali. Então, eu não posso ficar me enrolando, sabe, com pessoa que não quer. Me desculpe, mas não posso me enrolar, tá, irmãos? Por favor, né? Vamos aqui, mais um outro. Abra sua Bíblia em Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. É esse o comportamento do crente, tá? Quando vocês reunirem, o que vocês têm que fazer? Está ali, irmãos. Instrução. Não, ali está a instrução ali, olha lá. Então, vamos fazer uma prática aqui. Quem que levanta e fala um versículo? Vamos praticar, irmãos, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Quem mais? Quem mais? Amém. Quem mais? Amém. Amém. Ela falou João 3,16. Tá bom, irmãos? Né? Quem mais? Né, irmão? Quem canta um hino aí? Olha lá. Amém. Quem mais aí? É para estar assim. Amém. Quem mais? Sede praticante da palavra de Deus e não somente ouvinte, enganando-vos com falso discurso. Amém. Quem mais, irmãos? Quem canta um hino aí? Vamos ver quem sabe cantar um hino. Priscila canta hino. Priscila que é a cantadora de hino. Quem tem um louvor aí para cantar, irmão? Vocês não sabem cantar? Canta com um louvor, um que vocês sabem. Ó, você está vendo como vocês estão vendo quando você chegar no céu vai ter problema? Vai. E vai lá, ó. Toca lá para ela. No amanhã. Vamos nos colocar em pé? E ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode se assentar, por gentileza. Quem que dá carona aí para as pessoas?
Tá. Quando você entrar dentro do carro, que ele ficar falando que está ruim, você fala, começa a praticar a palavra. Fala uns salmos aí. Fala um canta e um hino. Dá carona para o cara reclamar, para se tornar incrédulo. Não faça isso. Deu carona para o cara, está dentro do carro, está com a mulher, está com a família, comece a falar a palavra. Né? Então, você vai ver. Eu quero ver se esse povo vai cantar no seu carro. Você me conta, tá? Você filma eles. Você filma. Né? Porque, ó, todo mundo é avivado até ser posto na parede. É só ser confrontado, todo mundo desaviva. Desaviva na hora, irmãos. Você está vendo como nós... Imagina nós mediante uma metralhadora. Uma escopeta. Com esse nível. Irmãos, eu acho que o céu vai ficar vazio. Então, nós temos que praticar a palavra, irmãos. A palavra diz que é para nós ter hinos, cânticos, louvores. Então, entra dentro do carro, um fala um salmo, outro fala outro fala, sabe? Senão, você entra dentro do carro para ouvir reclamação, murmuração. Murmuração traz pobreza, esterilidade. Quer ser pobre? Murmure. Quer ser pobre? Quem gosta de ser pobre? Vou dar a receita, murmura. É só você murmurar que você vai ser pobre. Você vai perder o que tem. Murmuração acaba com família, você não entra na terra prometida, você perde financeiramente, você perde saúde, a família começa a descer um nível lá embaixo. É a sua boca, a sua boquinha, irmão, a sua boquinha santa. Tá? Então, pense bem no que você fala. Vamos lá para mais um aqui, vamos ver o que eu vou achar aqui para nós. Já lemos, agora vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:11. Ó, tudo isso daí é Paulo escrevendo para a igreja, tá? Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificando-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Consolai, irmão, consolai, tá bom? Vamos mais para frente, um pouquinho. Vamos lá em Tiago 5,16. Tiago 5,16. Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aqui eu quero parar um pouquinho, porque essa semana eu recebi uma ligação de uma pessoa que disse assim, eu não tenho ninguém na igreja que eu possa falar os seus pecados. Então, fala para o diabo. Ele já sabe dos seus pecados. Fala para o diabo é de confiança. Ele te mata na esquina. Fala para o diabo, irmãos. Oxe, se você não encontra na igreja ninguém para você buscar ajuda, então fala com o diabo. Sabe? Irmão, nós temos que parar de concordar com gente que não tem Deus. Nós temos que dar um cala-boca no Satanás, fechar a porta na cara do diabo. Nós temos que parar com essa história de que, por exemplo, você já viu alguém falando lá do sunaco? Não. Você já viu alguém falando lá do templo? Não. Você já viu alguém denunciando crime organizado? Não. Mas fica em volta da igreja achando pecado, achando confusão, e falando mal, e não sei o quê, e mimimi. Sabe, eu sei que não é a igreja, eu sei que é a pessoa. É a pessoa que é daquele jeito e ela quer acusar os outros, ganhar a oportunidade de acusar os outros. Não, irmãos, na igreja você deve procurar, sim, gente mais madura. Eu concordo, você não deve ficar contando a sua vida para todo mundo. Concordo plenamente. Mas procure, impossível, com toda essa gente aqui que não tem ninguém que você possa falar para orar por você, pedir ajuda. Impossível, irmãos. Ou Deus se enganou de endereço. Ou Deus deve ter se enganado. Acho que não era para nós estar aqui, nós estar fazendo o quê? Não, irmão, você tem que analisar que Deus juntou nós como um corpo. Então, nós temos que obedecer a palavra. Agora, você falou lá, contou a sua história e, infelizmente, vazou por imaturidade, às vezes nem da pessoa. A pessoa compartilhou o assunto com uma outra autoridade, ou com uma outra pessoa. Eu mesmo tive problema com isso. E eu vou falar para vocês. Eu trabalhei muito com libertação. No início do meu ministério, eu trabalhei bem uns 10, 15 anos com libertação. E o que acontecia?
eu formei uma equipe de libertadores, de mulheres, homens, que vinha com a doutora Neuza, fazia curso, fizeram 5 cursos com a doutora Neuza, e sentavam comigo como intercessores. E daí eles propagavam o pecado. Isso fora sem contar, irmãos, que às vezes a pessoa conta tudo, vira as tripas para fora no serviço, conta a história, conta tudo, e depois diz que é na igreja. Põe na Gazeta do Povo o que fez, nas redes sociais. Se está feliz, diga amém, coloca. Se não está feliz, põe. Para de pôr sua vida nas redes sociais. Porque as pessoas desconfiam e vão atrás, irmãos. Então, aí eu tive problema. Por quê? As pessoas que eram supostamente minhas intercessoras, que não estão mais aqui, graças a Deus, que Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, entendeu? Pegou e saiu contando a vida pessoal de algumas pessoas, aquelas muito cabeludas, assim, tipo, matei, adulterei, tipo, abortei, né? Tipo, meu pai era bandido, tipo essas coisas assim, né? Porque o que elas praticavam junto, elas nunca contaram. Mas se você quiser falar de alguém, fale de você, ou de Jesus. Fora disso, cale sua boca. Você não tem nada com isso. Você não está pagando o boleto da pessoa. Certo? Você não está pagando o boleto da pessoa, fecha a boca. Agora, se você pagar minhas contas, pode vir falar mal de mim. Quer pagar minhas contas? 780 mil por mês. Eu dou para você. Pagar, aí você fala mal de mim. Caso contrário... Não precisa, irmãos. Nós não precisamos disso. Então, nós precisamos de entender que aqui nesse texto de Tiago está dizendo assim, confessais os vossos pecados, se exponha para ser curado. Não tem problema, sabe? As 2 pessoas que não podiam saber do pecado já sabem que é Deus e o diabo. O que um mortal pode fazer contra você a não ser fofoca? Mortal, né? A Bíblia diz em Salmo 56, e me vindo o temor, hei de confiar em ti. Que mal me poderá fazer o homem? Então, irmãos, confesse, chame alguém, não esconda, seja transparente, fale a verdade, para de ficar arrumando encrenca, sabe, batendo a encrenca, ela vem na porta da gente de graça, não fica caçando, não, né? A encrenca já vem. E daí você é curado. Então, isso é que Tiago escreveu, tá bom? Não fui eu, tá bom? Tá ali, tá? Agora, Tiago, né? Não, Tiago não. É 1 Pedro 1, 22. 1 Pedro 1, 22. Leia lá, vamos ler lá. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, o que é a alma? A mente? Tendo purificado a vossa alma. Se você tiver uma mente sã, você não vê tanto pecado assim. Você analisa mais. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Amai-vos uns aos outros, o vosso coração. Né? Seja cheio. Então, analisando a igreja espiritualmente, a igreja ela tem uma alma. A igreja também tem uma alma. A igreja também, né, assim como as pessoas que estão dentro, elas têm uma alma. Então, nós temos que analisar o que acontece na região da igreja. Então, como eu falei aqui, essa região aqui foi uma região de guerra. Então, nós precisamos tem ambiente de tristeza, de dor, pobreza, né? O Japão em si passou por muita perseguição, né? Religiosa, política. Precisamos de pedir perdão, precisamos de analisar. E aí, irmãos, às vezes a gente deixa passar batida essas coisas porque nós não queremos acreditar, né? Ontem mesmo eu estava conversando e não é que o japonês não queira Cristo, mas ele tem medo da perseguição. Isso o pastor Jun Takimoto fala muito. Por quê? A perseguição era de morte, não era uma perseguição assim, como se você hoje fosse para Moçambique, por exemplo, como se hoje você fosse para Coreia do Norte, né?
com uma Bíblia na mão, chega lá, Pai do Senhor, irmão, você só dá a paz, o Senhor já está morto. Pá, né? Entendeu? Não vai conseguir romper, entende? Por quê? Porque são países, né? Então, essa perseguição intimida a igreja em avançar na modalidade de reino. Ela quer apenas uma modalidade religiosa, né? Então, é mais fácil eu ser ligado a uma estrutura digital do que uma estrutura física. Porque uma estrutura digital, ninguém olha nos meus olhos, ninguém sabe o que eu faço, né? Ninguém vê o que eu faço, ninguém vê minhas reações, ninguém vê nada. E essa é uma estratégia, eu acredito, do inimigo, de Satanás, para últimos tempos, para a volta de Cristo. É uma estratégia, porque, veja bem, o que a internet faz por se multiplicar a ciência? Então, primeiro, ela conduz as pessoas a se afundarem em estudos, em torções, em meias-verdades, em pecados. E daí ele monta as igrejas online. Não tem nada contra, se você tem, Deus abençoe você. Mas se vir um apagão, você está na igreja ou está sem igreja? Entende? Então, seria a forma de Satanás tesourar você, desconectar você do corpo. E você sendo um membro, você será como? Abatido. Porque Deus vem buscar o corpo, não o membro. Vem buscar a igreja. Então, Satanás trabalha muito para que você não esteja na igreja física. E muitas pessoas hoje, eu conheço N pessoas que estão se ligando a comunidades espirituais, online, né? Comunidades que montaram saíram da sua, vamos supor, o fulano de tal saiu da igreja aba e monta uma plataforma espiritual de ajuda às pessoas. E todo mundo vai lá, porque não precisa prestar contas. Só manda o Pix, por favor, tá? Né? O Pix é a forma de pagamento, tá? Então, e daí começa todo mundo se ligar àquela pessoa, ter aliança com aquela pessoa, mas aquela pessoa não tem proximidade. É por internet. Ela não tem proximidade. Você manda seu dinheiro, você não sabe o que ela faz. Você não conhece a vida dela. Você não anda junto, por mais que nós não temos um relacionamento diário, mas nós, pelo menos, 4, 5 vezes por mês, nos encontramos. Se precisar, nós iremos na sua casa, você virá na minha. Existe uma proximidade. Agora, já na internet, já é bem diferente. Sabemos que essa é uma estratégia, queridos. Os grandes analistas, né, da ciência têm falado isso, né? Então, alguma forma, com atitude que existe no ambiente, na cidade, vai começar a influenciar a casa, a igreja, né? Os membros da igreja podem ser inspirados para fazer o mal, assim que vai ser inspirado para fazer o bem, por causa que é a atmosfera da cidade. Na rua que você mora, esteja atento ao que acontece na rua que você mora. Procure caminhar orando, unja seus pés, ande orando na rua da sua cidade, declare a palavra de salvação. Você não precisa ficar lá lutando com demônios, tá, irmão? Não estou ensinando isso porque, às vezes, é muita imaturidade nós ensinarmos ou a pessoa começar a estudar, fazer curso de libertação. Tem muita pessoa que é atraído nós somos atraídos pelo sobrenatural e podemos perder. Eu conheço N pessoas que eram de igreja, que congregavam, pessoas boas, pessoas que amavam Jesus, começaram a fazer curso de libertação e acabaram desviados. Eu tenho uma amiga que já está na glória, a Marcelina, ela tinha um sobrinho que era caminhoneiro e não servia Jesus. E ela chegou para esse sobrinho, ela leu o livro do Daniel Mastral, que também espero que foi para a glória, né? O Filho do Fogo. Filho do Fogo 1 e 2. Não sei se vocês não leem isso, por favor, tá? Leia o nome de Jesus, o sangue de Jesus, né? Nada de ler essas coisas, tá?
Sabe, leia o amor do Pai, você é o melhor de Deus, leia o Espírito Santo, não fique estudando batalha espiritual, preste atenção no que eu falo e faz o que eu peço, que já é o suficiente, porque isso é o trivial de uma pessoa. E esse rapaz não servia Jesus, e a Marcelina, quando leu ali o Daniel Mastral escrevendo no Filho do Fogo 1, eu li esse livro, eu conheci o Daniel Mastral pessoalmente, ele contando as bruxarias, como que é o satanismo, como que sacrifica por exemplo, assim, os jovens cristãos, uma vez que estiveram e foram numa montanha, estava lá 18 jovens da Assembleia e mataram os 18, sacrificaram, como que pegar as meninas virgens para sacrificar, o derramamento de sangue, todos esses babados, e ele conta no livro dele com detalhes e ensinando. E a minha amiga achou que isso ia fazer com que o sobrinho dela se convertesse, ficasse, oh, que medo, tem demônio mesmo, né? E aí, o que aconteceu? Ela falou, eu te comprei um presente. E deu o Filho do Fogo para o sobrinho ler. O menino pegou e leu o livro, pegou e falou assim, tia, quero te agradecer. Te agradecer por esse livro. Esse livro é muito bom, tia. E ela ficou, sério? Você gostou do livro? Nossa, eu amei esse livro. Amei, que livro bom. Daí ela pensou, nossa, ela vai aceitar Jesus agora, né? É que eu estava pensando em matar um cara e ele me ensinou direitinho como é que faz. Entendeu? E aí o cara sumiu. Agora a gente não sabe se foi ele que matou, mas sumiu. Né? Então, você veja que, às vezes, a pessoa que lê sobre isso, sem maturidade, sem palavra, sem fundamentação na palavra, irmão, você precisa de ler de Gênesis a Apocalipse a palavra. A palavra não é o texto isolado. Nós não precisamos estudar os demônios, nós precisamos estudar Jesus, nós precisamos estudar os atributos de Deus, nós precisamos buscar o Espírito Santo, o discernimento de espírito, nós precisamos buscar Deus para nós, nos últimos tempos, estar tão cheios da palavra que o inimigo não vai encontrar brecha para nos condenar. Então, vamos lá, né? Compreendendo que a atmosfera do local influencia a igreja, precisamos, sim, de entender o que acontece na cidade para que nós tenhamos arrependimento. Então, eu não vou estudar a cidade para amarrar demônio. Eu vou me arrepender até vir o perdão daquele pecado e o diabo não ter mais aonde se agarrar. Eu vou falar de novo. Você precisa de buscar um batismo de arrependimento. Nós precisamos buscar um batismo de arrependimento. De tal maneira, as maldições sem causa não se cumprem. Se a maldição está se cumprindo, é porque tem uma causa. E aí você precisa se arrepender para que o diabo não encontre lugar para se agarrar. Sabe, Satanás foi vencido, irmãos, na cruz do Calvário. Ele foi expulso. Ele não tem nem a chave do inferno e da morte. Está na mão de Jesus. Então, para você vencer, você precisa de ter um arrependimento que doa. E aí, irmãos, ele vai desconectar de você, da sua família. Você vai vencer ele, porque ele não tem mais aonde se agarrar, ele não vai poder ficar. Então, a igreja precisa de voltar a se arrepender, a pedir perdão de quem veio no altar, de quem estava aqui mentindo, de quem estava aqui cantando, dançando, pulando, pregando, sei lá, fazendo o quê, mas a partir do momento que alguém está ministrando, por exemplo, na escola bíblica, temos que nos arrepender. Eu estava falando ontem que eu ouvi uma pessoa falando, há uns 3 meses, 4 meses atrás, que ela queria que a escola bíblica fechasse, porque as crianças dão muito trabalho. Está amarrado em nome de Jesus. Filha de Belial, chifrudo. Que isso, gente? A escola bíblica é para nós cuidarmos da próxima geração, amarmos, cuidarmos. Né? Hoje a Célia não veio, ela me comunicou, ela foi chamada para trabalhar, mas nós temos aí os autistas que precisam do amor de Deus. Nós queremos ver os autistas no céu, irmãos. E para isso nós, como igreja, precisamos amá-los.
Precisamos orar por eles, precisamos de cuidar. Então, é um conjunto de pessoas que decide buscar a Deus em prol da sociedade. Então, quando nós chegamos numa igreja, quando nós montamos a igreja, nós precisamos de pensar na sociedade. Nós precisamos de tirar aquele lixo dali, no mundo do espírito. Nós precisamos de tirar o bando de menino que vem ali na hora do almoço, fumar droga, eu acho, né? Sei lá, cigarro. Lá na outra entrada, nós temos que removê-los dali na autoridade do nome de Jesus. Nós precisamos de orar, nós precisamos de buscar. Por quê? Porque essa é a nossa responsabilidade de haver uma transformação na cidade. Muitas coisas já transformou, mas nós precisamos de orar mais, precisamos de buscar mais. É para isso que nós somos chamados. Lá no seu bairro, se acontece algum acidente em algum lugar, você deve orar, pedir perdão pelo derramamento de sangue. Você não pode ser comunique, chame mais irmãos, vá 4, 5 orando dentro do carro, lendo salmos, lendo Apocalipse, pedindo perdão, como foi feito na sexta-feira, que os irmãos andaram de carro, né, orando, pedindo perdão pela cidade e abençoando o bairro. É isso que nós precisamos, irmãos, de nos voltar a sermos uma igreja ativa. Então, é por isso que no livro de Apocalipse, as 7 cartas que está escrita, que João escreveu por inspiração do Espírito Santo, Jesus falando através do Espírito Santo, ele se dirige ao anjo da igreja, ao pastor. Então, irmãos, atos proféticos, sabe, atos proféticos, pessoas assim, eu vou fazer um ato profético, eu vou enterrar o nome dos irmãos dentro da Bíblia. Eu já vi gente fazendo isso, tá, irmãos? Eu estou falando porque eu já vi. A pessoa pegou a Bíblia, fez a lista dos membros da igreja e enterrou a Bíblia com os nomes, enterrou os irmãos, antecipadamente, né? Então, nós precisamos de atos proféticos, não existe o tempo e os modos, precisa ser comunicado às suas autoridades. Você não pode simplesmente fazer um ato profético sem eu saber. Eu preciso analisar aquele ato profético, preciso buscar de Deus. Eu não faço nenhum ato profético sem falar com meus pastores e com a Raquel, que é uma apóstola, que Deus deu uma autoridade para ela sobre a rainha dos céus, entendeu? E ela sabe o que faz, porque Deus deu essa autoridade para ela. A Valnice Milhomes, eu não faço, irmãos. Eu preciso de ter, sem a minha cobertura saber, eu preciso de ter o respaldo. Então, a gente não pode ficar aí, né, fazendo coisas que vêm na nossa cabeça, que simplesmente alguém fez lá. Uma época, irmãos, tinha tanto ato profético, sabe? Nossa, era ato profético para todo lado. As pessoas cortavam o cabelo, colocavam os nomes. Eu vi muito ato profético, que era tudo ato patéticos. Porque aquilo lá só deu legalidade para o inimigo. Não trouxe a presença de Deus. O ato profético é para ligar o mundo espiritual. E pode ligar as trevas ou ligar a luz. Então, precisamos de ver que Deus vai falar espiritualmente com o anjo da igreja e corporativamente a igreja vai estar sendo comunicada do que Deus falou através dos pastores que pregam ou do líder principal, de quem Deus falou, né? E aí, isso vai trazer liberdade para a cidade, para a igreja, para a cidade, para a nação. Sempre que houver pecado, terá que haver um arrependimento corporativo, entendeu? Por quê? Porque nós precisamos entender que somos um corpo, não estamos desconectados. Amém? Então, se existe, né, desobediência, irmãos, nós precisamos de orar, porque houve uma instrução e daí houve uma desobediência. Bom, eu não quero ouvir aquela instrução dada, então eu preciso chegar e falar assim, me explica melhor sobre esse assunto, porque eu não entendi. Porque você precisa, é lógico, entender para obedecer, não é verdade, irmãos? Então, me explica melhor. Não tem problema nenhum. Vou ler a Bíblia, vou guardar na prateleira, como diz o negócio, vou ler a Bíblia até Deus falar comigo, certo?
Então, pecados, né, na denominação ou na autoridade da igreja, né, que não dá espaço para o Espírito Santo, né? Outro pecado, fechar as portas de outras igrejas, a pessoa não ter nenhum envolvimento com outras igrejas, com nenhum movimento da cidade. Isso é um problema sério. Por isso nós temos aqui o Jesus Reina, nós estamos do RAM, nós temos envolvimentos com outras igrejas, não somos isolados, tanto no Brasil quanto aqui. Igrejas que são isoladas, que não. No meu altar só prega o irmão lá de Tóquio, porque daí ele não vai roubar nenhum membro. Irmão, eu não tenho medo de você ir para outra igreja, tenho medo de você ficar desviado. Se você for para uma igreja que Deus mandou você ir, eu acho difícil, porque Deus não arranca a árvore e fica colocando árvore aqui e árvore ali, né, irmão? Porque se nós somos considerados uma árvore plantada junto ao ribeiro, se eu já sou uma árvore, já estou plantado junto à corrente de águas, para que Deus vai me arrancar? Só se for para me morrer. Então, pode ter certeza que quando é arrancado, às vezes não é Deus, tá? Pode ser que seja Deus, não estou dizendo que não é, mas é bem difícil, tá? Né? Porque Deus não tem duas palavras. Pecados sexuais, adultério, prostituição. Tem uma coisa que eu queria falar sobre isso. Todo nível de prostituição legalizada, que não é legalizada, não tem prostituição legalizada, né, irmão? Mas eu vou usar esse tempo para vocês entenderem, né? Aquela prostituição paga. Essa daí é perigosa, porque essa tem um contrato com a rainha dos céus e você deposita o dinheiro no altar dela. Então, quando você, né, vamos fazer fazer assim, vem cá, Pedro, de novo, é você. Não, acho que é a Duda que veio a primeira vez. Vem cá, Duda. Então, o diabo trabalha assim, tá? Então, não, passei aqui em volta de mim, eu sou o diabo, tá? Né, passeando, assim, é só simbolizando, tá, irmão? Eu sou um poço de bondade. Né? Daí tá. Aí, quando a pessoa pensa que está livre, ele pega e traz de volta. Olha só, ela me empurrou de verdade. Ela está achando que eu sou o cão. Pera um pouquinho, deixa eu arrumar minha sandália. Calma. Ao vivo e a cores, né? Ao vivo e a cores. Calma só um pouquinho. Já vou, só um minutinho. Não, graças a Deus eu sou uma mulher de fé. Né? Mas então ele puxa, tá bom, obrigado, irmãos. Ele puxa de novo para perto. A pessoa dá uma voltinha de novo, só não me derruba agora. Tá? Aí ela puxa de novo, ele puxa para perto. É assim que é, e olha que eu estava de saia, ainda bem que eu estou bem vestida por baixo. É assim que é na delegacia, na polícia. A pessoa está presa, ela tem um espaço, um limite para andar. É assim que o diabo quer pôr você, limite para você ser curado, limite para você andar. Obrigada, irmã. Obrigada até do tombo, né? Você viu que foi realista. Aqui o negócio é ao vivo e a cores. Então, veja que o Satanás trabalha, na questão da prostituição, ele trabalha assim, ele trabalha com a zona de prazer e a pessoa pensa que está livre, mas não está. Na hora que ele menos espera, ele puxa a pessoa, põe a cordinha no pescoço e puxa. Lá está a pessoa de novo se arrastando. Se arrastando, se arrastando. Por quê? Porque ele depositou todos os pecados que ferem a terra, como idolatria, precisa de sangue. Prostituição é derramamento de sangue. Tá? Fofoca é derramamento de sangue. E quebra de aliança é derramamento de sangue. Todas as vezes que você cometeu esses 4 pecados, ou um pecado desse, você contaminou a terra que você mora. E aí a Bíblia diz que chega um momento que Deus te expulsa da terra. Só que tem um detalhe aqui que eu quero falar para vocês, percebe esse texto, que a prostituição, ela não, o teu nome é escrito na terra. Sabe aquela mulher prostituta que foi pega em adultério e ali alguns dizem que estava sendo escrito o nome dos amigos dela, outros estava sendo escrito o nome dela, mas a Bíblia diz que esse pecado é escrito na terra. Então, como é escrito na terra,
a terra clama por justiça. É como matar um cristão. Quando a morte de cristão, a terra tem boca, ela recebe o sangue do cristão e clama por justiça. Então, agora, irmãos, eu vou parar aqui e nós vamos orar, porque nós precisamos de orar. E depois eu dou continuidade no dia da ceia, até nós chegarmos a um pouquinho mais longe, que seriam os pecados internos da igreja e os pecados externos da igreja. Então, a idolatria, irmãos, é um pecado por lá de fora da igreja, que entra e penetra e entra dentro da igreja. Você começa a idolatrar o louvor, você começa a idolatrar o pastor, você começa a idolatrar muitas outras coisas dentro da igreja. E se torna uma idolatria. Tá? Outro pecado, através da questão da fofoca. Você começa a matar as pessoas. Você sabe alguma coisa dela? Em vez de você orar para ela sair, você começa a afundar a cabeça dela. Seria mais ou menos assim. Em vez de orar, vamos supor, para a pessoa sair, eu começo a baixar mais ela. Eu começo a pressionar ela para ela ir mais para fundo, ao invés de orar para ela sair. Então, irmãos, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, para tornarmos, tomando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Diz que Jesus estava escrevendo na terra o nome daquela mulher e de todos os homens que saíam com ela. Por isso que eles foram se afastando um a um. Então, nós precisamos de voltar, queridos, a nos arrepender, a nos quebrantar, a pedir perdão pela nossa família, porque, como diz Neemias, eu e a minha casa pecamos contra ti, eu e esse povo pecamos contra ti. E precisamos, então, de nos levantar em oração diariamente, até que nós vejamos a libertação e o milagre. Vamos nos colocar em pé, vamos orar? O Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam são envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas. Então, irmãos, é escrito no chão, é escrito na terra. A terra tem boca, tem ouvido. Lembra quando Abel e Caim ofereceu oferta? E um foi de receber e o outro não. O que diz? A terra clamou pelo sangue de Abel. Clamou justiça. Então, quando há, irmãos, quando há injustiça, precisamos de clamar ao Senhor para que Ele venha com seu bálsamo sobre nós, sobre nossa família. Deus é bondoso. E eu quero fazer, antes de nós... Estou ali com uns minutinhos, perdoe-me, sabe, mas é preciso. Eu quero que você abra a Bíblia em Salmos 136, e eu vou falar, irmãos, a primeira parte, você vai falar a segunda parte. Então, abre seus olhinhos e vamos ler na tela, tá bom? Lá, olha lá, está assim, rendei graças ao Senhor, porque Ele é... O que mais? Rendei graças ao Deus dos deuses, porque... Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque ao único que opera grandes maravilhas, aquele que com entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite, aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, e tirou a Israel do meio deles, com a mão poderosa e o braço estendido, aquele que separou em duas partes o Mar Vermelho, e por entre elas fez passar a Israel,
mas precipitou no Mar Vermelho a Faraó e seu exército. Aquele que conduziu seu povo pelo deserto. Aquele que feriu grandes reis. E tirou a vida a famosos reis. A Sion, rei de Amorre, a Seon, rei dos amorreus. E a Ogen, rei de Baçã. Cujas terras deu de herança. Em herança a Israel, seu servo. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento. E nos libertou dos nossos adversários. E dá alimento a toda a carne. Ó, tributai louvores ao nosso Deus dos céus. Amém. Amém? Então, irmão, nós vamos orar e eu quero que você agora sim, nós não vamos pôr música, nada, nós queremos que você lembre-se de coisas que afetou a sua vida ou está afetando, e da igreja, coisas que você conhece, que às vezes eu não conheço, mas você conhece, pessoas que às vezes falaram, irmãos, falaram coisas ruins dos irmãos. Eu também sou irmã de vocês. Então, quando sabe, não me veja como como dizer assim, um extraterrestre que está no meio de vocês. Eu não sou um ET, eu sou um ser humano. Entendeu? E eu sou a vossa irmã em Cristo também. E, tanto é que eu caí, né? Vocês viram que eu sou humana, né? Não sou, eu sou humana. Então, às vezes, assim, a pessoa está falando de pastores, falando dos apóstolos, falando dos irmãos de outras igrejas, falando de outros ministérios, criticando. E às vezes, nós não emprestamos nossos ouvidos para essas coisas. E nós, como igreja, precisamos nos arrepender. Sabe, às vezes, está lá falando de um irmão, sabe, irmãos, pode ser até que esteja errado, mas o nosso dever é orar para que a pessoa saia daquela situação.